O Mali é um país localizado na África Ocidental, sem saída para o mar e, com exceção das regiões do extremo sul e sudoeste, totalmente coberto pelo deserto do Saara. O país faz fronteira com a Argélia ao norte, Níger a leste e a sudeste, Burkina Faso e Costa do Marfim ao sul, Guiné e Senegal a sudoeste e Mauritânia a oeste. Com uma área de aproximadamente 1.240.192 km², o Mali é o oitavo maior país da África e o 23º maior país do mundo. E com uma população estimada de 21.875.000 habitantes, o Mali é o 20º país mais populoso da África e o 58º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco sobre esse país africano que já fez parte de 3 ricos e poderosos impérios da África. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. De acordo com estudos feitos em escavações realizadas no complexo de aldeias de Ondogou, próximo à pequena cidade de Bandiagara, é possível que os primeiros humanos anatomicamente modernos tenham ocupado a região do Mali há cerca de 150.000 anos atrás, apesar de ainda não haver certeza sobre isso. No entanto, é certo que entre 70 e 50.000 anos atrás, os primeiros humanos caçadores chegaram nessa região. Por volta de 14.500 anos atrás, tem início o período úmido africano. Nesse período, o rio Níger formou um grande lago em torno da atual cidade de Timbuktu e as paisagens de savana da atualidade se estendiam até o norte do país. Foi nessa época que o período neolítico se desenvolveu nessa região. Por volta de 9.400 a.C., a cerâmica surgiu na região de Ondogou. As pessoas começaram a produzir o seu próprio alimento e por volta de 8.000 a.C. passaram a cultivar sorgo e painço, substituindo a caça e a coleta. Por volta de 4.000 a.C., o período úmido africano chegou ao fim e levou os criadores de gado nômades do leste para a região do Mali e a população do norte para o sul. A partir de 2.500 a.C., começaram a chegar na região do Mali alguns colonos que dariam origem a vários grupos étnicos dessa região, como os Soninke, os Mandé e os Sosso. Os Soninke começaram a estabelecer diversas vilas e por volta de 900 a.C. fundam a cidade de Dia e em 250 a.C. fundam a cidade de Djenné. O povo Soninke se espalhou ocupando uma grande região e no ano 300 fundam o reino de Ouagadougou, mais conhecido como o Império do Ghana, tendo a cidade de Kombi-Salé como capital. O Império do Ghana se expandiu e ocupou toda a região entre os rios Níger e Senegal, abrangendo dessa forma todo o sudoeste do atual Mali. No século VII, surgiu na região conhecida como Curva Oriental do rio Níger o povoamento de Gao. Esse povoamento cresceu consideravelmente durante o século IX e se tornou uma importante potência regional, quando passa a ser conhecido então como o Império Gao. No Império do Ghana, os comerciantes tinham que pagar de imposto 1 dinar de ouro sobre a importação de sal e 2 dinares pela exportação. Outros produtos como cobre e tecidos também tinham taxas fixas e dessa forma o Império do Ghana se tornou um poderoso império tributário. O rei reivindicou todas as pepitas de ouro e permitiu que outras pessoas tivessem apenas o pó do ouro, e em 951 foi relatado por um escritor da época chamado Ibn Hawqal que o rei de Gana era o homem mais rico do mundo. Por volta do ano 1000, é estabelecido pelo povo Songhai próximo a Gao um pequeno estado governado pela dinastia Zhá. Entre os anos 1076 e 1077, o Império do Ghana foi invadido e saqueado pelos almorávidas que assumiram o controle do império até o ano 1086. Nesse ano, o Império do Ghana passou a ser governado por reis do povo Sosso, que governaram até 1180, e com o declínio do Império do Ghana, os Sossos da cidade de Kaniaga deram origem ao Reino Kaniaga, também conhecido como Império Sosso, ao qual o Império do Ghana passou a pagar tributo. E em 1203, o rei Sosso Soumaoro Kanté conquista Kombi-Salé e o Império do Ghana chega ao fim. Em 1234, o príncipe do povo Mandinka chamado Sundiata Keita liderou uma revolta do povo Mandinka que habitava o sul do Império Sosso e na Batalha de Quirina em 1235 derrotaram o exército Sosso e é fundado por Keita o Reino do Mali. Após a vitória, o povo Mandinka conquista ainda nesse ano todas as cidades do Império Sosso e estabelecem no seu lugar o Império do Mali, que provavelmente não teve uma capital fixa.
Sundiata Keita recebe o título de Mansa, que é o equivalente a rei ou imperador, se tornando Mansa Sundiata Keita e dando início à dinastia Keita. Ainda sob o reinado de Sundiata Keita, seus generais continuaram conquistando vários territórios e expandindo as fronteiras principalmente para o oeste, chegando até os rios Gâmbia e Senegal. Em 1255, Sundiata Keita morre e é substituído por seu filho Wali Keita, que se torna então o Mansa Wali Keita. O Império do Mali continua se expandindo e por volta de 1282 conquista o Império Gal. Já em 1312, Kankan Musa assume o poder e se torna o Mansa Kankan Musa I, mais conhecido como Mansa Musa. Mansa Musa foi o 9º imperador do Império do Mali e seu reinado é considerado a Era de Ouro do Mali, quando o Império atingiu o seu apogeu territorial, cobrindo uma área de aproximadamente 1.240.140 km² e se tornando um dos impérios mais poderosos da história. Em 1324, Mansa Musa realizou uma peregrinação a Meca que terminou em 1326 e, de acordo com relatos da época, a quantidade de ouro gasta por Mansa Musa entre compras, empréstimos e esmolas foi tão grande que o valor do ouro no Egito e na Península Arábica se desvalorizou por 12 anos. Isso contribuiu para que ele passasse a ser considerado por muitos como o homem mais rico da história da humanidade. O reinado de Mansa Musa durou até 1337, quando foi substituído por seu filho Magan I, e a partir desse momento, vários governos com gastos excessivos e pouco brilho levaram o império à decadência a partir do século XV. Com o enfraquecimento do Império do Mali, o povo Songhai conquista sua independência por volta de 1430 e em 1464 o rei Suni Ali assume o trono e é fundado o Império Songhai, tendo a cidade de Gao como capital. Após o início da dinastia Suni, o império se expandiu rapidamente e até o fim do reinado de Suni Ali em 1492, ele já tinha substituído o Império do Mali como o maior império da África Ocidental, alcançando uma área de cerca de 800.000 km². Só que em 1528, após a derrubada do rei Askia o Grande por seus filhos, o Império Songhai entra em declínio. Em 1591, o império é invadido pelos marroquinos do Sultanato Saadiano e na decisiva Batalha de Tondibi em 13 de março, os saadianos destroem o exército Songhai e conquistam a capital Gao, colocando um fim ao Império Songhai. Após a queda do Império Songhai, nenhum outro estado conseguiu controlar essa região até 1650, quando é estabelecido o Reino Kenedugul, na atual fronteira entre Mali e Burkina Faso. Em 1712, é fundado o Império Bamana, controlando partes do centro e do sul do atual Mali. Já em 1754, é fundada uma espécie de segundo estado Bamana, chamado de Reino Kaarta, controlando o oeste do atual território malinês. Em 1818, é estabelecido pelo povo Fula o Império Massina e em 1854, o Reino Kaarta é conquistado pelo povo Tokulur. Em 1861, o povo Tokulur invade o Império Bamana, que recebeu ajuda do Império Massina, mas ambos foram derrotados e deram lugar ao Califado Tidjânia, que em 1864 dá origem ao Império Tokulur, que passou a governar a maior parte do que hoje é o Mali. E em 1878 é construído a partir de conquistas do líder mandinka Samori Touré, o Império Wassulu, ao sul do Império Tokulur. Em 1892, os colonizadores franceses invadem a região do atual Mali, conquistam o Império Tokulur e estabelecem no seu lugar o Sudão francês. Em 1895, é estabelecida uma federação de territórios coloniais franceses chamada de África Ocidental Francesa, ao qual o Sudão francês passa a fazer parte e tendo a cidade de São Luís como capital. E em 1898, o Reino Kenedugul e o Império Wassulu também são conquistados e incorporados ao Sudão francês. Em 1902, a capital da África Ocidental Francesa é transferida para Dakar e em 1905 todo o território da federação é formalmente demarcado, abrangendo uma área total de 4.689.000 km² e administrando mais de 10 milhões de habitantes nessa época. Também nesse ano, um decreto francês aboliu a escravidão em toda a África Ocidental Francesa, mas apesar disso, essa prática continuou por muitas décadas em grande parte do Sudão francês.
No entanto, os escravos fugitivos conseguiam encontrar proteção com as autoridades francesas. A partir de 1956, graças a uma reforma da Assembleia Nacional Francesa, muitas colônias da África Ocidental Francesa começaram a realizar eleições para aumentar a autodeterminação de seus territórios. Em 1958, a Constituição da Quinta República Francesa muda a estrutura das colônias, a África Ocidental Francesa é extinta e cada território da África Ocidental se torna um protetorado. Em 1959, é criada a Federação do Mali, formada pelo Sudão Francês e o Senegal, que conquista sua independência da França em 20 de junho de 1960, e já em 20 de agosto, a Federação do Mali é dissolvida quando a República do Senegal se retira da federação e a República Sudanesa se torna independente como a República do Mali, tendo a cidade de Bamako como capital e Modibo Keïta como primeiro presidente. Modibo Keïta agiu rapidamente para declarar o Mali como um estado de partido único e seguir uma política socialista, mas em 1968, um grupo de jovens oficiais realizam um golpe de estado, formam o Comitê Militar de Libertação Nacional que passa a governar o país, sendo presidido pelo soldado Moussa Traoré. Os líderes militares tentaram realizar reformas econômicas, mas por vários anos enfrentaram lutas políticas internas debilitantes e uma desastrosa seca na região central do país. Em 1974, uma nova Constituição foi aprovada, criando um Estado de partido único e sendo projetada para transferir o Mali para um governo civil. Em 1976, foi criado o Partido União Democrática do Povo do Mali, mas os militares acabaram permanecendo no poder. Em 1979, são realizadas eleições presidenciais e legislativas de partido único e Moussa Traoré é eleito com 99% dos votos. Só que os seus esforços para manter um partido único foram desafiados no ano seguinte, quando manifestações lideradas por estudantes realizaram 3 tentativas de golpe. Mas a partir desse momento, a situação política se acalmou. Em 1985, acontece uma disputa de fronteira entre o Mali e Burkina Faso pelo controle da região conhecida como Faixa de Agacher, rica em minerais, levando a uma breve guerra entre os dois países e que contribuiu para o agravamento da situação econômica do país. O governo então voltou a sua atenção para as dificuldades econômicas do Mali, aprovou reformas para o sistema de estatais e tentou controlar a corrupção pública. Também implementou a liberação do comércio de cereais e criou incentivos à iniciativa privada. Nas eleições de 1988, vários candidatos da União Democrática do Povo do Mali foram autorizados a disputar os assentos da Assembleia Nacional, mas o regime militar se recusou a inaugurar um sistema democrático, resultando no surgimento de uma oposição mais coesa e deixando a situação política cada vez mais turbulenta. Para piorar a situação, houve um retorno ao Mali de um grande número de pessoas do grupo étnico Tuareg, que tinha migrado para a Líbia e Argélia durante a forte seca, levando a tensões entre os tuaregues e a população sedentária do norte. Então, em 1991, após uma violenta marcha de protesto no centro de Bamako, Moussa Traoré foi destituído do cargo, sendo substituído por Amadou Toumani Touré. E no ano seguinte, Alpha Oumar Konaré é eleito, se tornando o primeiro presidente do Mali a ser eleito democraticamente. Seu governo foi marcado pela restauração da democracia, mas a corrupção continuou sendo um grande problema no país. Em 1999, o ex-ditador Moussa Traoré e sua esposa são condenados à morte por crimes políticos, mas a pena é convertida para prisão perpétua pelo presidente Oumar Konaré. Em 2002, Amadou Toumani Touré é eleito, marcando assim a primeira transição de um presidente eleito para outro. Em 2012, tem início a Guerra do Mali, quando a organização política chamada de Movimento Nacional de Libertação Azawad iniciou uma rebelião e anunciou na TV estatal que havia tomado o país. Em resposta, a Comunidade Econômica da África Ocidental impôs um embargo ao Mali, deixando o país altamente dependente da importação de combustível praticamente sem o recurso. Então, em 12 de abril de 2012, Dioconda Traoré assume a presidência de forma interina até setembro de 2013, quando Ibrahim Boubacar Keïta é eleito. Em agosto de 2015, é finalmente assinado um acordo de paz entre o governo e os tuaregues rebeldes do norte. Em 2018, o presidente Boubacar Keïta é reeleito, mas em junho de 2020, vários protestos pedindo a renúncia do presidente começaram em Bamako,
levando o presidente a renunciar à presidência e deixar o país. Em 18 de setembro de 2020, o coronel Assimi Goïta assumiu o poder pelo Comitê Nacional de Salvação do Povo, que concordou com uma transição para um governo civil. Então, já em 25 de setembro, Ban Ndaw assumiu o poder, mas já em 7 de junho de 2021, Assimi Goïta é novamente empossado como novo presidente. Atualmente, a economia do Mali gira em torno da agricultura e da mineração. Um dos recursos naturais mais proeminentes do Mali é o ouro, e o país é o terceiro maior produtor de ouro do continente africano. O sal, o fosfato e o calcário também são importantes recursos naturais. O Mali é um dos países mais pobres do mundo, composto por uma população predominantemente rural, onde cerca de 5 a 10% são nômades. O país possui um PIB per capita de aproximadamente $857, sendo apenas o 39º maior da África e o 175º maior do mundo. A expectativa de vida no Mali é de apenas 53 anos e a mortalidade infantil do país é uma das maiores do mundo, com cerca de 106 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Além disso, o Mali enfrenta graves problemas de saúde relacionados à pobreza, como desnutrição, higiene e saneamento. O IDH do Mali é de 0,428, o que é considerado baixo, sendo o sexto menor IDH do continente africano e também do mundo. E essa é a história do Mali, um país que, ao contrário do triste momento atual, já fez parte de 3 impérios extremamente ricos da África. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.